Nessa questão, a gente vai relacionar duas aplicações diferentes que rendem juros diferentes, só que a mesma taxa de juros. Vamos lá. A questão fala que um capital, sob o regime de capitalização simples, durante 10 meses apresentou, no final desse prazo, no final dos 10 meses, o montante de R$ 15.660. A aplicação de outro capital, de valor igual ao dobro do primeiro capital, foi aplicado um regime de capitalização simples durante 15 meses e apresentou no final deste prazo um montante de R$ 32.480. Considerando que as duas aplicações foram feitas à mesma taxa de juros, a gente tem que descobrir a soma dos respectivos juros. Pois bem, são duas aplicações financeiras. Uma que durou 10 meses e a outra que durou 15 meses. Para a primeira aplicação financeira, a gente tem que elementos, que dados que são conhecidos? Então, primeira aplicação. A gente não sabe de quanto que é o capital. Pode até deixar indicado o capital como sendo C. A gente também não sabe qual que é a taxa de juros. Vou deixar a taxa indicada como sendo I. Mas a gente sabe que o tempo de aplicação foi de 10 meses. Então aqui, a gente conhece capital, conhece taxa e conhece tempo. O montante de R$ 15.660. A ideia é a seguinte, como que esse montante poderia ser calculado? Para calcular o montante, eu deveria pegar o capital e somar os juros dessa aplicação. Só que juros são capital vezes taxa vezes o tempo. Então, o resultado dessa expressão tem que ser igual a R$ 15.660. Ou seja, simplificando a equação, a gente tem isso, C mais 10CI, isso é igual a R$ 15.660. Pois bem, essa equação foi uma conclusão que a gente obteve a partir da primeira aplicação financeira. E vou descobrir algo parecido para a segunda aplicação financeira. O que a gente sabe sobre a segunda aplicação financeira? A gente sabe que o capital é o dobro do capital anterior. Então, o capital dessa segunda aplicação vai ser 2C. A taxa também não é conhecida, então vou utilizar a mesma incógnita. Então, a taxa vai ser I. E o prazo para essa segunda aplicação financeira é um pouco maior do que a da primeira, ou seja, é de 15 meses. E para descobrir o montante de 32.480, eu vou fazer a aplicação da fórmula de maneira parecida com a que eu fiz antes. O montante é igual ao capital mais os juros. Só que juros são iguais a capital vezes taxa vezes o tempo. E o resultado disso é igual a 32.480. Ou seja, 2C mais 2C vezes I vezes 15 dá um total de 30CI. O resultado disso é 32.480. Quer dizer, a gente obteve duas equações, duas relações para as variáveis, para as incógnitas C e I. Com essas equações, a gente vai reescrever, daqui a pouco, um sistema. E no sistema, as equações são essas. Copiando as equações que a gente tinha aqui agora há pouco. É C mais 10CI, isso é igual a 15.660. Por outro lado, a outra equação obtida foi 2C mais 30CI, resultado disso, R$ 32.480. É um sistema que a gente vai resolver pelo método da adição. E para resolver o sistema pelo método da adição, a gente tem que somar as equações para cancelar uma incógnita. No caso aqui, eu vou fazer com que seja cancelado o 30CI daqui de baixo. Para cancelar esse 30CI, na equação de cima deveria ter menos 30CI. E para chegar nesse ponto, a gente vai multiplicar a primeira equação, toda ela, por menos 3. O que a gente vai escrever agora? Multiplicando a equação toda por menos 3.
Ó, o C inicial vezes menos 3 fica menos 3C. 10CI, esse termo, vezes menos 3, dá menos 30CI. E por último, ó, a gente vai ter que multiplicar o 15.660 por menos 3. O resultado disso vai ser menos 46.980. Repete a equação de baixo, então 2C mais 30CI, que a gente vai cancelar daqui a pouquinho. Resultado disso é 32.480. Somando as duas equações, ó, a gente está somando as duas equações para cancelar justamente o 30CI. Cancelando o 30CI, vai sobrar apenas uma incógnita, que é o C. Então, ó, menos 3C mais 2C sobra menos C. Do outro lado do igual, menos 46.980 mais 32.480. Isso dá menos 14.500. Ou seja, multiplicando aqui agora por menos 1, a gente descobre que o capital é de 14.500. Para que essa informação é importante? O exercício pediu para a gente descobrir a soma dos juros das duas aplicações financeiras. A primeira aplicação financeira saiu do patamar de C para chegar em 15.660. Então, eu vou escrever assim, ó. Os juros da primeira aplicação financeira vai ser o quê? Eu vou começar pegando o montante, que é de 15.660, e vou retirar o capital. O capital é C, então eu vou ter que subtrair, ó, 14.500. Fazendo a subtração, a gente descobre que na primeira aplicação financeira, os juros obtidos foram de R$ 1.160. Para a segunda aplicação financeira, o montante é de 32.480, que foi gerado a partir de um capital de 2C, quer dizer, dobro de 14.500, dá 29.000. Então, para a gente calcular os juros da segunda aplicação financeira, a gente vai pegar os 32.480 e vai subtrair 29.000. Então, 32.480 menos 29.000. Fazendo a subtração, total 3.480. Pois bem, o exercício pediu para calcular a soma dos juros. Na primeira aplicação financeira, juros 1.160. Na segunda, 3.480. Então, somando os juros, o que a gente vai obter? Somatório dos juros, 1.000 com 3.000 dá 4.000. 160 com 480 dá R$ 640. Então, a soma dos juros são de R$ 4.640. Voltando aqui para a gente identificar a alternativa correta é a letra C, R$ 4.640. Alternativa C. Questão mais elaborada, um pouco mais trabalhosa, e envolveu simplesmente os conceitos de juros simples aí. Pois bem, ficamos por aqui e até a próxima questão.